Fala comigo, alegria, alegria. Então, estamos aqui novamente, mais uma vez, só que o tema da live de hoje é sensacional. O tema é o seguinte, eu não sei se você por acaso já passou por isso ou se você conhece alguém que já tenha passado, mas é o seguinte, o tema é: descubra como acabar com o efeito sanfona ou o efeito ioiô. E aí é o seguinte, perder peso ou emagrecer, você sabe quais são as principais diferenças? Então, para você que por acaso está assistindo a gravação dessa live pelo IGTV, essa é uma série de lives gratuitas que eu estou fazendo, que eu chamei de Jornada da Saúde Integrada, que tem aí como objetivo passar informações relevantes, importantes, para quê? Para que as pessoas possam viver mais e melhor agora, não amanhã, não depois de amanhã, não daqui a 10 anos. Então, eu quero te dar as boas-vindas para você que está aqui assistindo aqui agora, ao vivo, está chegando nesse momento aí. Então, eu acabei de fazer uma introdução, até para quem está vendo aí a gravação, né, o replay da nossa live, que eu tenho certeza que vai ser fantástica. E já já vocês vão saber o seguinte, quem é a minha convidada de ouro hoje, que ela é uma pessoa hiper especial. Então, mas antes, eu gostaria só o seguinte, de me apresentar, porque algumas pessoas não me conhecem. Então, eu me chamo Bruno Freire e eu sou formado em Educação Física, pós-graduado em Reabilitação Cardíaca e Populações Especiais, diabetes, hipertensos, idosos, gestantes, enfim. E tenho outros cursos aí de especializações, mas não vem ao caso, tá? E eu tenho aí ao todo já aproximadamente 19, um pouquinho mais de anos de experiência na área do fitness, né? Então eu venho aí atuando diretamente na área do fitness há mais ou menos 19 anos. E eu ajudo, eu me dedico a ajudar pessoas a melhorar a autoestima, a autoconfiança, a ter mais energia e a também conseguir ter um sono reparador, né? O sono dos justos, tá certo? E aí, mesmo sem ter que ir para academia e sem ter que fazer aquelas dietas malucas, né? Então, me apresentando aí um pouquinho, e hoje, como eu falei lá no início, o tema da live é o seguinte: descubra como acabar com o efeito sanfona, ou efeito ioiô, tá? De uma vez por todas. E também a gente vai falar o seguinte, você sabe a diferença de perder peso e emagrecer? Sabe quais são as diferenças? Legal. Então é esse assunto que a gente vai abordar hoje, né? E antes de mais nada, também é importante que eu fale quem é a minha convidada, que já chegou aqui, que eu já estou vendo ela aqui na live comigo. Ela é uma pessoa muito especial, é uma profissional de altíssimo nível, que eu considero muito, que eu tive o privilégio de conhecer, né, de já ter sido atendido também várias vezes por ela. Ela me ajuda muito, então assim, é uma pessoa que eu considero muito, é uma profissional de alto gabarito, né? Então é uma profissional de alta qualidade. E aí, quem é ela? É a doutora Mariana Farage, que é endocrinologista, tá? E aí é o seguinte, deixa eu chamar ela aqui, mas antes, enquanto eu estou chamando a doutora aqui para, né, acompanhar a gente, você já vai aí nessa setinha que tem aí, e já vai mandando o convite para os seus amigos. Manda para pelo menos 5 pessoas. Vai aí, nesse aviãozinho aí embaixo e vai, me ajudando a divulgar essa live aí, que vai ter muita informação relevante, tá? E de grande importância aí para as pessoas se informarem cada vez mais. Deixa eu então chamar aqui a doutora Mariana. Opa! Que alegria! Tudo bem? Hoje eu não estou te vendo fardada. Hoje você está me vendo ao vivo e a cores. Eu com você. Isso aí, exatamente. E aí, Mariana, tudo bem com você? Tudo bem, Freire. Que bom, Bruno, estar aqui com você hoje.
Né? A minha filha já falou aí que está me ouvindo bem, que está nos ouvindo bem. Ela está aí assistindo a minha filhota também, a minha mãe. Acho que a minha família toda resolveu me dar um apoio aqui, ó, nos dar, né? Pelo menos marcar uma presença aqui. Tô com alguns amigos aqui também. Que legal. Que eu mandei para várias pessoas, assim, pessoas que eu achava que tinha interesse, né, no nosso assunto. Bacana. E eu acho que vai ser um papo muito legal que a gente vai poder bater hoje aqui sobre um tema que gera muita dúvida. Isso. Que é dia a dia de consultório, dia a dia de academia. Você chega e fala, eu sou médica endocrinologista. A pessoa já vem te perguntar sobre efeito ioiô, sobre reganho de peso, né? Legal. Então, acho que é um tema muito importante, né? Então, já pedimos então para o pessoal, né, clicar nesse aviãozinho aí e nos ajudar a espalhar, disseminar aí essa mensagem, né, a informação que a gente vai passar aí, que como eu falei, vou repetir, é de grande valor, né, para as pessoas. Quem tem informação já sai na frente. Né? Então é isso aí. E aí, Mariana, é o seguinte, eu não vou ficar te chamando de doutora aqui, me permita, não, né? Pelo amor de Deus, me permita então, me permita te chamar de Mariana, tá? E é o seguinte, eu gostaria, de antes de mais nada, pedir para você se apresentar, né, brevemente, falando um pouquinho da sua história e por que você escolheu a endocrinologia, né? O que te fez tomar essa decisão quando estava lá cursando a medicina. Então, assim, acho que é bacana. A história é uma coisa muito ímpar, né? Muito de cada um. Eu já falei que você é uma pessoa muito especial e tal. Eu tenho certeza que tem uma história aí fantástica de vida e que, de repente, você pode dar uma resumida aí para as pessoas te conhecerem um pouquinho melhor. Pode ser? Claro. Então, olha só, Bruno. Eu me formei na UFRJ, mas a minha história com a endocrinologia já é antiga, porque eu sempre me interessei, na verdade eu fiz medicina, que eu gosto de gente, porque eu gosto de conversar, eu gosto de ajudar, e eu sempre me interessei sobre vida saudável. E durante a faculdade de medicina, eu sempre me perguntei muito por que a gente tem que cuidar das pessoas doentes, quando a gente poderia cuidar das pessoas para elas não ficarem doentes. Então, muitas vezes a gente atende as pessoas e recebe as pessoas com uma demanda, com uma queixa, mas a preocupação do médico, eu acredito que muito mais é promover saúde e encontrar um ponto de equilíbrio e não tratar doenças, mas tratar pessoas, né? Então, eu já tenho uma história antiga com a endocrinologia, porque eu sempre gostei de vida saudável, de nutrição, de atividade física. Eu faço atividade física desde os 3 anos de idade. E uma coisa que eu gosto de contar para os meus pacientes é que eu faço um controle alimentar e eu tenho uma vida saudável pelo menos desde os 11 anos de idade. Porque as pessoas veem você magro, veem você fazendo atividade física e acham que isso não... mas você nasceu assim, tem a genética boa. E eu gosto de falar que eu vivo isso, né? De manter um peso, de manter uma composição adequada na minha vida, né? Porque eu tenho uma família que tem uma história de gostar muito de comer, de celebrar tudo comendo, né? Que tem uma história em volta da mesa, afinal a minha origem é de portugueses, libaneses e italianos que prezam a boa mesa e tudo é motivo para comer, né? Então eu sempre tive essa luta e me coloco no lugar das pessoas, né? Ai, que lindo, tanta gente dizendo coisas legais. Obrigada, gente. Legal. Minha mãe está me assistindo também, uma colega minha reumatologista incrível, a Ana, está aqui também, que tem uma empresa de doces funcionais maravilhosa. Eu quero depois conversar com a Ana, hein? Olha! Legal. Legal, doces funcionais e para pessoas alérgicas. Nossa, que bacana. Restrições alimentares, excelente. Sejam todos muito bem-vindos. Vai no aviãozinho aí e chama mais gente para estar aqui com a gente, cara. É muita energia boa. E é isso aí que a gente está precisando. Vai no coraçãozinho também, que a gente está aqui de coração e para a gente trocar. É uma troca, né? Isso que é bem legal. Mas desculpa te interromper, que eu fico também, eu fico entusiasmado.
Além dessa história, né, pessoal com a endocrinologia, então eu fiz faculdade na UFRJ, fiz residência de clínica médica, residência de endocrinologia no IED, que é o Instituto de Diabetes e Endocrinologia, e fiz mestrado na área de obesidade, em pesquisa básica, tá, com endocannabinoide e obesidade, que é uma área muito nova. E sempre gostei. Tem um grupo, né, de apoio a pacientes de bariátrica, que é o Descomplica Bari. Então a gente tem um Instagram também, né? Tem um Instagram também. Tem um Instagram, Descomplica Bari. Legal, bacana. Isso aí, vamos seguir, galera. Então tá. E aí? E aí é o seguinte. Bom, a sua história, né, como eu já imaginava, é realmente uma... Isso aí é só um resumo, eu tenho certeza que é enorme e fantástica também. E aí é o seguinte, o que você acha da gente iniciar já falando um pouquinho sobre realmente o famoso efeito sanfona e o efeito ioiô, né, que é também chamado de efeito ioiô, né? O que é e quais são aí as principais causas? Eu sei que não dá para a gente abrir muito, né? Mas se der para você fazer uma síntese aí bem legal, dizendo o que é esse efeito sanfona, né? E quais são as principais causas do efeito sanfona. Então, Bruno, eu acho que uma coisa muito importante da gente ter em mente é que quando a gente quer perder peso, emagrecer, né, são coisas diferentes, tá? Das pessoas que perdem peso de forma, assim, vamos dizer assim, forçada, que fizeram uma dieta, uma atividade física, mudaram a vida, a gente chega a ter, no final de um ano, até 40% de reganho de peso. Isso é um dado muito importante. Das pessoas muito obesas, obesidade de grau 2 ou grau 3, que já é aquela que é indicada bariátrica, a gente chega a ter 70% de reganho de peso em um ano. Meu Deus. Né? Então, assim, isso é muito importante. E por que isso acontece? Por quê? O primeiro motivo é que muitas vezes as pessoas fazem dietas por conta própria e dietas muito restritivas. E aí a gente tem uma onda hoje na nutrição que fala de dietas mais intuitivas, de você se autoconhecer, que é muito difícil, e entender o que te leva a comer, qual é a sua satisfação. E aí tem várias técnicas para você perder peso, sempre orientado por um médico e um nutricionista de preferência, né? Existem várias técnicas, mas o que a pessoa mais faz é o quê? Vai numa revista, vai no site, vai na blogueira, faz a dieta do alface, a dieta da água, a dieta no carb, que as pessoas acham que a low carb é a dieta sem carboidrato, né? Fazem essas dietas muito restritivas, conseguem fazer isso por 1, 2, 3 meses, quando muito, perdem lá seus 10, 15 quilos, ficam felizes e não têm um plano. E agora, é o que eu falo, você fez essa dieta, e agora, o que você vai fazer? O que as pessoas fazem? Vão comer, né? Porque não tem um plano. Às vezes as pessoas chegam, eu quero fazer jejum intermitente, eu quero fazer dieta cetogênica. Tá bom, mas e depois? Você vai comer assim a vida inteira? O que você vai... Você vai aguentar? Você vai ser feliz? Você vai se privar dos seus eventos sociais? Que aí a pessoa se põe numa bolha, né? Não, eu não posso ir na festa, eu tô de dieta. Não, churrasco, nem pensar churrasco. Festa de amigo, comemoração, aí leva o potinho, né? Então vai e leva aquele potinho com batata doce cozida e peito de frango. Oi, galera, tô aqui no rodízio de pizza. Trouxe aqui meu peito de frango. Gente, é muita infelicidade, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes perde peso de forma sem um planejamento e perde peso. Mas que peso que essa pessoa perdeu? Eu sempre falo, quem tem câncer perde peso. Perde peso, uma beleza. Né? Perde 10, 15 quilos. Mariana, quem tem gastroenterite perde peso. Perde peso. Às vezes 10 quilos. A pessoa chega, nossa, beleza. Foi 3 quilos em 3 dias. Show. Daí, 3 dias depois,
voltou o peso porque era água. Quem tem câncer ou quem tem hipertireoidismo perde peso, mas perde massa muscular e osso. Nossa. Perde gordura também, mas perde muita massa muscular. Pensa naquela ideia daquela pessoa com câncer, né, avançado, aquela pessoa pele e osso. Perde massa muscular, né? Muitas pessoas recorrem, às vezes, a um tratamento inadequado por um médico emagrecedor, que é uma outra classe, né? Uma especialidade que não existe, né? E às vezes toma aquela fórmula que tem hormônio tiroidiano. A pessoa fica agitada, nervosa, não consegue dormir, quase mata o marido e os filhos, né? Ou a esposa, emagrece. Mas é clássico. Eu tomei a fórmula do doutor, parei de tomar a fórmula e engordei tudo de novo. Isso aí. Né? Não é Então, sustentável, né? Não é sustentável. Então, dietas por conta própria, dietas muito restritivas, né? Dietas feitas por conta própria. Alterações hormonais podem levar a um emagrecimento, né, inadequado, que depois vão levar a um reganho de peso, né? Uma perda de peso sem uma programação do que você está perdendo, e aí a gente vai entrar na questão da composição corporal. Sensacional. Né, que não adianta só perder peso, tem que saber do que é, por quê. Porque a nossa taxa de metabolismo, de basal, que eu falo que é que a gente gasta para dormir de energia, para ficar sentado na TV. É o que o nosso corpo gasta para se manter. Ele depende de como tá a nossa composição corporal. Quanto a gente tem de músculo, de água. A pessoa desidratada, ela gasta menos energia. Então, não adianta tomar laxante, diurético. Deu uma pausada aqui para mim. Eu tô te escutando, mas tá tipo uma bolinha carregando. Mas agora já voltou. Isso, agora veio. Voltou para mim. Então, não adianta essas dietas que o médico passa, o que se diz médico, né? Passa uma fórmula com diurético, com laxante. Vai ser uma beleza, a pessoa vai perder na balança, mas vai recuperar depois, né? Porque não é uma perda de peso saudável, sustentada. Né? Não, sensacional. E uma outra coisa muito, muito importante, Freire, as pessoas não sabem, assim, a maioria, e quando eu descobri isso, eu fiquei assim, quanto mais peso a gente tem a perder, mais a gente, no final do processo, reduz o nosso metabolismo basal, que é o que a gente gasta para ficar dormindo, em relação a quem nunca ganhou muito peso. Então, assim, eu gosto de falar isso aqui, tem gente que fala assim, não, quando chegar a 10 quilos eu vou me preocupar, eu só engordei 2 quilos. Eu só tô 3 quilozinhos acima. Né? E só se preocupa quando chegou 20 quilos acima. Quanto mais a gente tem a perder de peso, no final fica um pouco mais difícil manter o peso. E a gente tem um processo de fome cerebral que aumenta. Então, às vezes, você começa a voltar a comer um pouco mais, ainda mais quando você faz muita restrição. Você tem a sensação que você está passando muita fome, mas você já está comendo mais e não sabe. É um pouquinho também do comer emocional, né? Do comer emocional que... O comer emocional tem muito, né? Muito, demais. Eu adorei essa parte aí. Eu adorei essa parte que você falou aí, que é muito importante. Apesar de ter tanta informação, poucas pessoas sabem de fato em relação a... sabe sobre a composição corporal e a importância da composição corporal, né? Em relação... Porque é aquilo que a gente estava no outro dia conversando. 1 quilo de massa muscular tem um volume X, né? E 1 quilo de gordura tem um volume Y, muito maior. Então, quando realmente você para pensar e perceber isso, e pensar em taxa metabólica basal, pensar em metabolismo, porque quanto mais músculo você tiver, mais massa muscular você tiver, maior é o seu metabolismo, né? As reações químicas vão estar ocorrendo de forma mais acelerada, né? Mas, assim, agora que as pessoas estão já entendendo um pouco mais aqui sobre
composição corporal e a sua importância, né, nós temos várias formas de se medir, né? Eu queria que você falasse sobre alguns métodos que a gente tem, direto, indireto, enfim. Queria que você desse uma explanada sobre alguns métodos. Eu queria continuar pedindo para a galera, ó, ir no aviãozinho e compartilhar com 5 amigos aí a nossa live. Inclusive, se tiver alguma pergunta, tem tanto a caixinha de adicionar um comentário, como também tem um balãozinho com ponto de interrogação, e você também pode colocar uma pergunta que, no momento apropriado, a gente vai fazer questão de responder as perguntas também, tá? Então, participem conosco, legal? Mas, então... Sim, Freire, falando um pouquinho mais antes de dizer os métodos, eu queria só frisar a importância de não ser escravo da balança. Eu já fiz vigilante do peso, e eu já escutei, assim, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, as pessoas falando assim, não, eu não vou fazer musculação, porque a musculação faz aumentar peso. Eu vou começar a parar de perder peso. Musculação não é bom. Para quem quer perder peso, musculação não é bom. Então, assim, é muito importante. Assim, a gente vê muito escravo da balança, muita gente que quer ver a balança descer e não entende a importância da composição do peso. Então, vou te dar um exemplo. Semana passada, eu recebi uma cliente que baixou 4,5 kg, 4 quilos em um mês. Ela estava toda feliz, eu estava toda feliz, visivelmente ela estava mais magra. Quando a gente foi avaliar a composição corporal dela pelo método que eu tenho, que eu vou explicar, ela tinha perdido 2,5 litros de água. Ela tinha perdido, apesar de ter iniciado uma atividade física, ela ainda estava naquela fase ainda de aquecimento há muito tempo sedentário. Ela tinha perdido 1 quilo de músculo. Nossa. E ela tinha perdido de gordura 1 quilo e pouco. Então, assim, aquilo foi um balde de água fria, mas a gente conversou muito sobre isso. Por quê? Porque é muito importante fazer esse checkpoint, saber do que você está perdendo. Então, assim, eu vou dar um outro exemplo, que foi o meu exemplo. Em 2019, eu me mudei de casa, voltei a malhar com personal na academia do que era possível, 2 vezes na semana. 2 vezes na semana é pouquíssimo. Mas era o que eu tinha. E melhor que nada. Melhor do que nada. Em 6 meses, eu ganhei 3 quilos de músculo, malhando 2 vezes na semana. Olha 3 quilos de massa muscular. Perdi 1,5 kg de gordura. A balança estava acima 1,5 kg. O que antes, quando eu só estava olhando a balança, eu falava, gente... E aí todo mundo me falava, nossa, você está muito mais magra. Nossa, o que você está fazendo? E minhas roupas mais frouxas. Só que a balança me dizia 1,5 kg a mais. Só que eu tinha o parâmetro da bioimpedância, que é o método que eu usei, né? Então, só para as pessoas entenderem que muito mais importante do que só olhar a balança, né, é saber como você está chegando lá, as intervenções que você está fazendo, a sua nutrição, a sua atividade física, né, o que você não está bebendo de bebida alcoólica, que influencia pra caramba, principalmente na gordura de dentro da barriga, né? E aí a gente vai falar dos métodos. E aí, mas olha só que bacana, né? Porque muitas pessoas acabam se frustrando porque só focam na balança, né? E aí deixam de focar no que os olhos nus não veem, né? Às vezes, o que acontece? Você não percebe. Então, muitas vezes, quando eu estava lá dando aula para as minhas alunas de personal, meus alunos de personal, muitas vezes o peso na balança não alterava muito, né? Às vezes até alterava logo no início, né? De imediato, tinha aquele boom, né? Só que depois dava meio que uma estabilizada na questão do peso, sendo que a composição corporal daquela pessoa estava melhorando. Ou seja, ela estava com mais massa muscular, que é vida, né? E ela estava com estava com um percentual de gordura menor. Então, isso é muito positivo, né, Mariana? Eu não sei se você sabe que hoje em dia, Bruno, a massa, o músculo é tido como órgão endócrino. O músculo, ele está no status de órgão endócrino,
que é um órgão que produz hormônios que vão Sim. ter efeitos em vários sítios, Legal. não só ali no local, tá? Então, o músculo, ele produz hormônios que estimulam a produção de testosterona no homem e na mulher. Então, aquele rapaz que às vezes está com a testosterona no limite ou baixa, que está com problema de libido, que tem um sobrepeso, que é sedentário, que é diabético, né? Ele muitas vezes recupera a produção de testosterona, e aí eu vou até te dar um valor, a gente considera limítrofe de testosterona 250, entre 250 e 350 é uma área cinzenta, que a gente pensa ou não em repor abaixo de 250, a gente fica mais confortável de repor. E eu já tive clientes que foram de 259, 270 para 500, 600 de testosterona, só fazendo atividade física e alimentação saudável. Olha, né? que bacana. Em medidas de estilo de vida. E às vezes esse cara, ou essa mulher que também se queixa de testosterona baixa, de falta de libido, né, de uma vida sexual ruim, até porque não tem uma boa autoestima, faz atividade física e melhora a testosterona. Olha que sensacional. E sabe o que eu lembrei agora também, Mariana? Muitas mulheres, principalmente mulheres, chegavam para mim e falavam que não queriam fazer a danada da musculação ou funcional, enfim, exercício resistido, né? Exercício resistido, só queriam fazer aeróbio, só isso. Ai, não é aí elas chegavam para mim e eu perguntava, mas por que você não faz o exercício resistido, né, para fortalecer sua musculatura, para você ficar mais definida, para ganhar mais a massa muscular? Não, porque eu não quero ficar fortona igual essas mulheres, aí falam as mulheres famosas aí que são fortonas, né? Só que o que acontece? Muitas delas não têm consciência de que a mulher tem, me corrija se eu estiver errado, aproximadamente 10 vezes menos testosterona do que homem. E a testosterona é fundamental para aumento, para ganho expressivo de massa muscular. Concorda? Então, ela, de forma natural, biologicamente, não tem como ficar gigante, não tem como ficar, né, com aquela, inclusive a voz alterada, aquelas coisas, sabe, né? Audiência, prestem atenção que isso é uma revelação, assim, bombástica. Mulher tem estrogênio, que é hormônio da mulher, e progesterona. Mulher tem uma tendência, assim, a ter celulite, um pouco mais de flacidez. Pode ficar seca, tá? Então, assim, se você vê, dá vontade de botar uma foto da minha irmã. Minha irmã é aquela seca, definida. Ela malha muito pesado, mas a bichinha pega muito peso. Mas ela é aquele biótipo longilíneo, que se alimenta muito bem, que é definidésima, mas nunca vai ter aquele corpo masculino, porque ela é mulher, tá? Então, assim, eu malho e pego, você me vê pegando. Gente, eu malho desde os 16 anos de musculação, eu tô com 42, e aí é outra revelação bombástica. Nossa! Malho direito, já malhei 5 vezes na semana, musculação, spinning, corrida 30 quilômetros por semana. Já fiquei bem definida, já fiquei menos definida, mas eu nunca tive corpo de homem. E eu pego muito pesado, peitoral, braço, meia. Olha lá, a Carla botou, Mari malha muito, tá ótimo. Mas, de fato, eu não tenho medo de pegar peso, braço, 10 quilos levantando aqui, cada lado, peitoral, pego pesado. Legal. Porque eu não vou ficar. A Soraya falou aí, ó, massa muscular é a palavra. Eu falo, massa muscular é tudo, é vida, é vida. E depois de uma certa idade, essa massa muscular vai cair. Depois de uma certa idade, a partir dos 35 anos, a gente vai perdendo massa muscular. Vocês estão ouvindo? Sim, sim. A gente vai perdendo, né? Todo mundo. A partir dos 50, tanto homens quanto mulheres passam por alterações hormonais que aí, amigo, é ladeira abaixo. O que muda? O que muda essa história natural? O equilíbrio hormonal, que não é reposição para todo mundo, é para algumas pessoas, e exercícios resistidos, que aí o Freire fala melhor do que eu, o Bruno, né? Musculação, pilates, funcional,
Tem gente que faz boxe, tem gente que faz luta, que tem exercício também, crossfit, né? Mas é muito importante, assim. A Soraya é minha mãe e é minha paciente já há 5 anos. A Soraya, eu falava com ela desde, assim, na faculdade. Tem que fazer musculação, tem que fazer musculação. E ela fazia muito hidroginástica. Quando ela começou a fazer musculação, a vida dela mudou. Ela deixou de ter dor na coluna, que ela Coloca aí, Soraya. Coloca aí pra gente, escreve pra gente, Soraya. O que mudou na sua vida depois do exercício resistido da musculação? Se sente melhor? A manutenção de peso ficou mais factível. Mesmo depois da menopausa, a cintura ficou mais definida, o abdômen muda. E assim, para os pacientes que estão muito sedentários e muito fora do peso, muda totalmente. Assim, só para ter noção, eu tenho clientes que fizeram cirurgia bariátrica, que eu liberei para fazer localizada, musculação, não sei o quê. Aí vem depois de um mês, sempre emagrece. Eu tenho uma cliente que assim, emagrecia 4,5 kg o tempo inteiro, pós-bariátrica. Todo mês 4,5 kg. Só que nos primeiros 3 meses, chegou a ser 4,5 kg de massa magra. Nossa. Água, músculo. E aí eu cheguei, meu Deus, eu tinha perguntado na consulta, você tá malhando? Tô malhando pesado, 3 vezes na semana. E aí eu falei, mas meu Deus do céu, como assim? Você falou que tava malhando pesado, o que você tá fazendo? Bicicleta ergométrica, 2 horas, pesado, 3 vezes na semana. Aí eu surtei, né? Não pode fazer só aeróbico, porque aeróbico, ainda mais de longo período, 2 horas de bicicleta ergométrica, vai consumir massa magra. Isso aí. Né? Exatamente. Aí sobre os métodos, a gente não falou. Mas sabe o que aconteceu? A gente acabou já indo para outra pergunta, mas tudo bem, tá tudo certo, tudo tem que acontecer como acontece mesmo. Beleza. Agora, fala um pouquinho sobre os métodos. Legal aí que o Carlão aí, ó, falou, maravilha, eu que trabalho com dor, sua prova... Carla Oliveira. Carla, desculpa. Carla Oliveira aí, ó. Maravilha, eu que trabalho com dor, sua prova viva. Que bacana, cara. Legal, isso aí, isso é importante. Fazer fortalecimento, né? Isso, exatamente. Exercício resistido. E às vezes as pessoas acham que tem que ficar 1 hora na academia, 1h30. Cara, e às vezes você não precisa nem ir... Às vezes a pessoa deixa de ir na academia porque ela não tem 1 hora, ou 1h30 ou 2 horas. E aí, tem meia hora, vai. Tem 20 minutos, vai. A gente vai entrar em outro tema já, hein? Calma. Vamos para os métodos. Tá, então vamos para os métodos. Então, assim, existem vários métodos. Alguns métodos são métodos mais acadêmicos de avaliação da composição corporal. Né, tem a calorimetria indireta, tem um método que você entra, né, que faz por deslocamento de água, que seria o padrão ouro, né, que a pessoa entra numa banheira e vê o deslocamento de água e vê, de acordo com a densidade dos tecidos, a composição corporal. Tem a densitometria corporal total, que eu fazia muito quando eu não tinha um método mais portátil, que a gente... pedir uma densitometria óssea, que é aquele raio-x que você faz da coluna e do fêmur, e dentro desse pedido, pedir a densitometria corporal total, que a partir da passagem de raio-x pelo corpo inteiro, né, a gente vê a quantidade de músculo, de osso e a distribuição dessa gordura e da gordura, né, e a distribuição dessa gordura, se é mais troncular, que seria pior para a doença metabólica, ou mais no quadril, que é a gordura ginecoide, que é benéfica. Mas o método que eu acho que tem também aquele método que a gente chama plicometria, que muitas vezes da prega cutânea, que é um método portátil, fácil de você ter, mas que tem como empecilho que ele não é muito reprodutível, ele depende do examinador, da experiência, e ele varia muito mesmo dentro de um examinador, né? Assim, pode ter uma variação grande de acordo com a prega que você pega e com a técnica. A margem de erro ali
margem de erro pode ser grande. Pode ser grande, né? Ainda mais se você faz com diferentes examinadores, Exatamente. como às vezes acontece na academia. Isso aí. Né? Então, eu gosto muito de um método que eu acho que é simples, portátil e que é rápido, que você pode fazer no próprio consultório, que é a bioimpedância. Né? A bioimpedanciometria é uma avaliação que você avalia os tecidos corporais a partir da corrente elétrica que passa ali. A única dificuldade é que não pode ser feito em quem tem prótese, isso aí. Esse é um tipo de bioimpedância. É simples, essa é a bioimpedância bipolar, né? Que tem dois polos. Né? Isso aí, é bem simples, né? É simples e fácil de carregar em algum lugar. Simples de carregar. É óbvio que não é completo, mas serve como uma métrica, né? Serve como uma métrica, né? Legal. E aí, então, você avalia, de acordo com a resistência à passagem da corrente elétrica, os diferentes componentes, né? Quem tem prótese metálica, então prótese no fêmur, no braço, tem placa, parafuso, atrapalha o exame, não pode fazer. Quem tem marca-passo também não pode fazer. Mulheres grávidas, a gente também não indica fazer esse método, porque assim, dependendo do tipo, né, como é que é o nome? Dependendo do tipo de bioimpedância, a do Freire, a do Bruno, ela passa só por aqui, ela não vai passar pelo útero. Né? Por exemplo, a que eu uso é uma bioimpedância octapolar. Tem 8 polos, né? Que pega as mãos, os braços. Então, a corrente ela passa entre os braços e entre as pernas. Então, teoricamente, passa ali pela região do útero. Então, tá com mulher gestante, também vai dar quantidade de água aumentada. Não tem muita indicação, né? Então, legal. Seriam esses os tipos de avaliação, né? É isso aí, exatamente. Perfeito. Como a outra questão que a gente ia abordar agora, acredito que a gente já tenha falado bastante, né? O que fazer para aumentar, né, por exemplo, a massa muscular e melhorar a composição corporal, a gente já falou bastante, né, sobre isso aí agora. Uma questão que eu queria colocar, Freire, só mais um pontinho em relação a melhorar a massa muscular. Tem muita gente aí fazendo dieta por conta própria e tem blogueiro que virou autoridade nutricional, né? Não é nutricionista, não é nada, mas se acha na opinião da receita, da macete, tem o dia a dia, né? O vlog, sei lá o quê. Tem os atalhos. Tem muita gente que quer ganhar massa muscular e faz uma dieta low carb, que na verdade é no carb, né? Então, assim, as pessoas acham que cortam todo o carboidrato. Eu já tive uma cliente que chegou porque não estava menstruando e aí a gente investigou tudo, até ressonância da cabeça fez. Qual foi a conclusão? Falta de alimentação. Ela não tinha carboidrato. A dieta da pessoa, feita isso aí por uma pessoa que se dizia nutricionista, que eu acho questionável, ela só comia proteína, legume, verdura e os legumes sem carboidrato nenhum, tá? E não comia leite, não comia cálcio, fazia atividade física intensa e no dia que ela fazia o longão da corrida, que era tipo 20 quilômetros, ela comia um pedaço de batata doce antes da corrida. E aí essas pessoas que fazem essas dietas de desnutrição acham que vão ganhar massa muscular. Né? Aí vem para você pedindo até hormônio para ganhar massa muscular. As pessoas não entendem que low carb é baixo carboidrato. Não é 100. Baixo carboidrato não é 100. Baixo carboidrato é de 30 a 120 miligramas dia. Entendeu? Pode comer numa refeição batata, um arroz integral, carboidratos do bem, que vão te dar, inclusive, um aumento da produção de insulina que é anabolizante. Não existe aumento de massa muscular, melhora de performance sem carboidrato, gente. Desculpa. Entendi. Não, até porque a insulina que vai carregar a energia para poder gerar o movimento, né? Então,
Tem que pensar nisso tudo, né? Além da energia do movimento, o músculo ele precisa da sinalização da insulina para funcionar e para desenvolver as vias que a gente chama de anabólicas, para construir mais proteína, mais membrana e para ele crescer. E então, não as catabólicas, já. E não as catabólicas. Exato. Se você só faz dieta cetogênica, pensa naquele yogi, sei lá, naquelas pessoas que fazem jejuns prolongados, vegetarianismo, dietas cetogênicas. Gente, ninguém é musculoso fortão. É aquela pessoa bem slim, né? Carboidrato não é o vilão, amém. Essa aí foi a minha esposa que falou, a Fabiana. Ela vai ser minha próxima convidada da live segunda-feira. Ela é psicóloga, né? Então vai ser bem legal. A gente vai falar sobre ansiedade, depressão, estresse, enfim. A gente vai falar sobre uns temas bem importantes aí nesses dias que a gente está vivendo. Mas é isso aí que você está falando, perfeito, eu concordo perfeitamente. Às vezes, algumas estratégias, como você falou anteriormente, como um plano, né, em algum determinado momento, uma estratégia para, de repente, fazer um choque ali, para dar um up, enfim. E aí depois você vai, obviamente, com planejamento, você vai reajustando, vai se readequando. Porque, por exemplo, hoje em dia tem a jejum intermitente, está sendo muito falado e tal. Enfim, tem várias estratégias. Só que eu costumo falar que é igual, por exemplo, se a pessoa não sabe onde quer ir, qualquer lugar chega, qualquer lugar serve, né? Então, Alice no País das Maravilhas. Mas se tiver uma meta, porque muitas pessoas não sabem nem o que é meta. Então, não tem meta. Faz só, eu quero perder peso. E é o que a gente estava falando até agora, né? Nesse tempo todo, a gente abordando esse assunto de perder peso e emagrecimento, composição corporal. Só que não sabe quanto que quer emagrecer de verdade, quanto que quer baixar de percentual de gordura. Eu estou com 27, eu quero baixar até o período X, tem que ter uma data, para ter uma meta, tem que ter uma data. Até o período X, eu quero baixar de 27 percentual de gordura, eu quero baixar para 21, por exemplo. Então, você tem uma meta ali que pode ser atingível. E, às vezes, as pessoas também concordam comigo que estão sendo muito imediatistas, né? Acham que engordaram ao longo de 10 anos, mas querem emagrecer em um mês. Isso. Aparece para você Na assim? verdade, Bruno, eu acho que as pessoas elas são imediatistas porque elas são bombardeadas também de informações e de imagens. A gente hoje com as redes sociais, eu acho maravilhoso rede social, eu acho que a gente difunde informação. Eu tenho contato com amigos, pessoas que eram meus amigos antigos, mas a gente é muito bombardeado por imagens perfeitas, imagens cheias de filtro, pessoas em poses e ângulos perfeitos, e você acha que todo mundo é perfeito, e você quer logo chegar naquela forma, né? Não importa o custo. Então, eu acho que a expectativa também das pessoas... Tem gente que quer ter o peso que tinha quando tinha 15 anos. Já tem 2 filhos, já tem 40, entendeu? Tem gente que quer ter... não, eu só vou feliz quando eu tiver o IMC de 20. Gente, mas aí você vai ter que ser anoréxico, vai ter que parar de malhar para poder ficar bem churreado, né? Assim, no linguagem popular. Então, eu acho que tem muito isso. As pessoas, na minha concepção, têm que procurar ser felizes, têm que procurar associar uma vida saudável a uma vida social. Ninguém é feliz pesando X, com IMC de 20, sozinho, em casa, sem poder ir num churrasco, sem poder ir comer nada que goste, que dê prazer, comendo peito de frango com batata doce todo dia, que fica desnutrido, tá? Então, assim, eu acho que é isso. Qual o preço que você quer pagar? Falou até um pouco de autoaceitação aí, né? A pessoa pegar e, cara, se aceitar, aceita, se acolhe e vamos melhorar, óbvio, vamos buscar melhorar? Sim, claro, nós podemos melhorar, nós merecemos, é possível. Então, mas sem aquele negócio de realmente ficar se espelhando naquela imagem perfeita, que às vezes não é
não está de acordo com o seu biotipo, né? Então, você é um ser único e tem que se amar, né? Eu Em acho primeiro que é lugar. muito importante, Freire, quando você quer chegar num tipo de corpo, né, ou num estereótipo, ou você quer chegar lá, antes de tudo, a pessoa ela tem que ser vista como uma pessoa que tem sentimentos, que tem família, que tem uma vida social, que tem um trabalho, né? E essa pessoa, ela tem que, assim, ninguém engorda e fica muito fora do peso, assim, impunemente. As pessoas têm transtorno de ansiedade, as pessoas têm transtorno de imagem corporal, têm dores. Então, eu acho que a gente tem que entender e tratar todas essas dores. Tratar alguém com dieta e atividade física não é só isso, entendeu? Né? Quando você, até você mesmo, quando chega alguém querendo um personal ou querendo uma forma melhor, essa pessoa, além dessa busca dessa forma, ela tem outras dores, né? Às vezes ela quer ser admirada pelo marido ou pela esposa, às vezes é uma cobrança de alguém, é a cobrança da mãe pela filha perfeita, é a cobrança da sociedade, né? Então eu acho que tudo isso tem que ser visto, né? A gente tem que ser gentil, né, com a gente mesmo. Exatamente. Perfeito. Ó, para variar, tá lindo, eu tô amando, né? E aí eu escrevi aqui uma parte foi um relato de um aluno, né? E que é muito real e que pode ser que já tenha acontecido com alguém que está aqui assistindo a gente ou com alguém que vai assistir a gente. Ou então conhece alguém que já passou por isso. Eu vou ler, tá aqui na minha frente que eu escrevi, que é o seguinte. Ele chegou para mim e escreveu assim: é muito difícil para mim estar em um ambiente como uma academia. Por quê? Por várias vezes que ele tentou, se sentiu envergonhado por uma pressão estética muito forte, às vezes sendo até discriminado, até por alguns professores da própria academia, né, e por outros alunos. Esse é um simples efeito aí do estigma, né, e do preconceito contra as pessoas que estão acima do peso. Então, esse aí foi um relato de um cliente, de um aluno, que eu achei muito pertinente assim, trazer, porque é a realidade, né? E aí é o que acontece muito, e por isso muitos nem chegam a frequentar. Às vezes até pagam, mas nem chegam a frequentar e a fazer de fato o que precisa ser feito, pagar o preço, né? Fazer, porque a gente precisa fazer. E não adianta falar que é gostosinho, que não sei o que. Não, é desconfortável, né? O exercício ali vai gerar no momento ali um desconforto, mas depois gera o prazer, né? Depois vem o bem-estar, né? Vem a adrenalina, endorfina, serotonina, enfim. Mas o que eu queria te perguntar também, é óbvio que você vai comentar um pouco sobre o que eu acabei de ler, que você provavelmente já ouviu isso também dos seus pacientes. E aí eu queria saber o seguinte: você acredita que as pessoas só conseguem atingir resultados se forem para a academia? Ou não, é possível fazer exercícios em casa, ao ar livre, enfim, outras estratégias online ainda. Essa pandemia mostrou que nós temos ferramentas incríveis e que às vezes parece que nós estamos aqui um do lado do outro. Né? Eu estou me sentindo como se a gente estivesse numa sala, num auditório, né, com um monte de gente assistindo a gente, batendo papo, e a gente está online aqui agora, ao vivo, que é incrível. A tecnologia, eu sou um amante, eu adoro a tecnologia, ela veio aqui para ajudar a gente. E aí eu queria que você falasse, você também já faz exercício em casa? Eu já vi alguma coisa que você, inclusive, bota as crianças para fazer umas atividades, exercícios também. Isso aí. A tua mãe comentou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Isso é um relato muito verdadeiro, porque no início também tinha a mesma impressão. Olha só que fantástico, cara. Então, não está sozinho. A pessoa não está sozinha. Então, eu acho assim, Bruno, a academia, ela tem assim, primeiro que ela tem as tribos, de acordo com os horários, né? Então, se você vai em determinados horários, você tem contra pessoas mais idosas ou pessoa mais fora daquele padrão, né? Mas, em geral, a gente tem pessoas que exibem muito o corpo,
que às vezes pessoas que estão muito em boa forma, e acaba gerando esse desconforto até pelos professores, porque uma pessoa que não está acostumada com aquele ambiente, está muito fora de forma, tem que ajustar o aparelho todo, né? Para encaixar, para se adaptar. Às vezes tem que toda hora solicitar o professor, e eu já passei por isso, é constrangedor. Às vezes tem um professor, uma sala mais cheia de musculação, e você toda hora, professor, me ensina a fazer isso aqui? Aí o professor já faz assim, não, tudo bem, tô indo. Aí tá passando uma série com o outro, aí demora um tempão, você ficou esquecido. Eu já passei por uma situação que eu tava num aparelho e não sabia, tava sentindo tudo estranho, porque era a segunda vez que eu tava fazendo a série. O professor passou por mim, e aí, beleza, precisa de ajuda? Eu falei, preciso. Ele virou e foi embora. Porque ele estava falando aquilo pro forma. Era que, e aí, beleza, tudo bem? Precisa de uma ajuda? E ele foi embora, ele não queria saber se eu precisava. Entendeu? Eu falei, cara, eu falei que eu preciso. E o cara vazou. E às vezes você deixa o aparelho, ainda mais agora na pandemia, que você limpou todo. Aí você deixa o aparelho, vai chamar o professor, quando você voltou, alguém já está lá. Não vai poder revezar contigo. É isso aí, exato. Então, realmente pode ser constrangedor. O que eu acho? Eu sempre aconselho a pessoa a procurar uma tribo, a procurar um lugar que ela se ache, se sinta melhor, né? E a questão da aula online, eu acho fantástico. Assim, eu achava estranho no início. Eu acho que nos últimos anos veio essa moda de treino funcional, de crossfit, que são treinos que usam mais o peso do corpo, coisas do dia a dia. E aí calhou perfeitamente com a pandemia que as pessoas começaram a fazer treino online. Eu passei o meu personal, porque eu tinha um compromisso com ele, já conheço ela há 10 anos. Não queria deixar de parar de pagar ele, a gente negociou. Ele ficou me dando aula uma vez na semana e eu malhava 5 vezes sozinha. Eu malhava 3 vezes localizado e 3 vezes aeróbico sozinha. Subi e desci escada, num lugar aqui dentro do condomínio que tem uma escadaria, que ficava vazio. Então, subi dessa escada e subi e descia numa rampa que tem aqui, várias vezes, um ladeirão, que era uma rampa também que ficava deserta, e eu ficava lá subindo e descendo, né, para fazer aeróbico, né. Mas, assim, quais as vantagens, né, do malhar em casa? Primeiro, não tem ninguém te olhando, ninguém te julgando, né. Segundo, por exemplo, para mim, que tenho crianças pequenas, às vezes eu tinha dificuldade com quem que vai ficar minhas filhas. Eu não tinha assistente, né? E eu descobri que eu posso malhar em casa com as crianças. E elas, inclusive, malhavam comigo, entendeu? Show. Então, assim, já matou 2 coelhos com uma cajadada só, né? Exatamente. Então, é isso, é encontrar. Eu tenho um exemplo de uma cliente que, assim, super... assim, com vários complexos, questão de peso, de forma, de julgamento. E aí ela fez bariátrica, emagreceu, mas estava no platô, veio a pandemia, ganhou um pouco de peso. De repente ela volta no meu consultório em janeiro, 15 quilos mais magra. Eu nem reconheci. Eu abri a porta para ela, que minha secretária estava ocupada. Oi? Mais magra ou mais leve? Mais leve. Não, mais magra. Mais magra. Tá. Beleza. Essa pessoa descobriu o boxe. Ela começou a fazer boxe ao ar livre com um professor particular. O professor estava abrindo um estúdio de boxe já dentro dos padrões da pandemia. Ela agora faz 3 vezes na semana boxe, tipo 2 horas, assim, faz os exercícios do boxe que ela odiava fazer, exercício na academia. Aqueles corda grandona, tudo funcional, abdominal, braço, corrida, perna, não sei o quê. E ela se encontrou no boxe, né? E ficou motivada para fazer mais dieta, para melhorar tudo. Melhorou a ansiedade dela, que o boxe é aquela coisa que tu enfia paulada, entendeu? Põe aquela raiva do teu chefe para fora. Olha só, Mari, olha só que pergunta interessante. Bah, deve ser do sul, né? Agir. Aí, então, explica a diferença leve e magra. É o que a gente vem falando aí, né?
Gia, vai ter que ver a live do início, Gia. Estava caminhando, ela falou que estava caminhando, que chegou atrasada por conta disso. Vai ter que fazer tarefinha e ver lá do início a nossa live. E olha só, a Fabiana, minha esposa, acabou de botar, sua paciente achou uma atividade que ama. E pegando um gancho nisso, Mário, é o seguinte, eu vivo chamando a atenção das pessoas, incentivando para que as pessoas se deem a oportunidade de experimentar algo novo, né? Experimentar algo novo. Experimente, às vezes, uma dança, experimente a luta, experimente crossfit, experimente funcional, enfim, experimente a natação, experimente, porque eu tenho certeza, cara, não é possível que, de tudo que você... experimente o voleibol, experimente, sei lá, qualquer coisa que você pode... E outra coisa, não tenha preconceito com a idade. Isso, tá? não tem. Então, assim, em outubro do ano passado, minhas filhas falaram, mamãe, quero aprender a patinar. Uma tem 5, outra tem 7. Aí eu falei, cara, eu até sei patinar mais ou menos, mas, pô, ter que ensinar as crianças, eu sou neurótica com segurança, ia ficar com medo delas caírem, não sei ensinar. Aí o meu professor, ele é campeão de patinação e deu 10 anos aula para crianças, né, de patinação artística. E aí eu comprei patins para elas e para mim. Vou fazer patinação também. Então, desde outubro, uma vez na semana, eu estou fazendo patinação. A Gi falou, façam balé. Eu tenho uma amiga que, por problemas financeiros e familiares, ela sempre sonhou em fazer balé. Sempre sonhou e nunca teve essa oportunidade. Ela agora, 2 filhos depois, dermatologista, com 39 anos, faz balé há 1 ano. Se apresenta no final do ano. Gente, não tem que ter vergonha, não tem que ter idade. Nunca é tarde. Corpo, stand-up paddle, funciona. Gente, experimenta. Jiu-jitsu é muito legal. Eu já fiz jiu-jitsu, é muito legal. Adoro. Olha, que bacana. E aí, eu não consigo ficar sem explicar para a Gi rapidamente. Leve, independe do que você está perdendo. Você pode estar perdendo líquido, você pode estar perdendo, enfim, fezes, qualquer coisa, né? Então, independe. Massa muscular, você pode estar massa doente, muscular. né? Agora, se você está mais magra, significa que você está com percentual de gordura mais baixa, a tua composição corporal está melhor, está com mais massa muscular, está com o teu tecido ósseo saudável, tá? Então, assim, só para dar uma resumida, mas depois volta lá e assiste do início, que eu tenho certeza que você vai curtir também, porque está bem legal, né? E aí, Mari, é o seguinte, a gente já falou aí bastante, tá? Sobre realmente... inclusive, a gente falou sobre que muitos benefícios não são percebidos, não são vistos a olho nu, né? E aí a gente entra num tema muito importante, muito legal, que é o seguinte, em relação aos exames de sangue. Será que os exames de sangue podem, não só o exame de sangue, desculpa a minha ignorância, né, mas é o que vem aqui na minha mente, assim, exame de sangue completo, né? Será que eles podem te trazer dados interessantes, importantes, né? E quais seriam esses dados principais a serem observados, Mário? Então, agora, isso é um ponto muito importante, que também tem muito mito. Primeiro mito, tem gente que chega, doutora, eu queria um atestado só para fazer atividade física. É rapidinho, só dar um atestado para atividade física. Então, assim, antes de liberar qualquer ser vivo para atividade física, ser humano, a gente tem que fazer uma avaliação clínica. Muitas vezes, se for entre 20 e 30 anos, talvez não precise de muitos exames adicionais, ou se for uma criança, um bate-papo, uma avaliação clínica, né? Histórico familiar, histórico da criança, já vai ser suficiente, mas eventualmente é bom lembrar que entre 20 e 30 anos a gente tem que fazer pelo menos um exame de sangue, tá? Básico de check-up com alguns itens que são elencados pelas sociedades de clínica médica e sociedades de medicina preventiva. Entre 20 e 30 anos, um exame de sangue. Se tiver normal, só depois dos 30 anos. Mas é importante um bom papo,
uma boa avaliação clínica, história familiar, histórico pessoal. Depois dos 30, entre 30 e 35 anos, tem uma outra rotina. Acima dos 35 anos, pelo menos um eletrocardiograma em repouso e de esforço. Eu sempre peço para liberar para atividade física. Exame clínico laboratorial é complementar. O que quer dizer isso? Exames de eletro são complementares à avaliação clínica. Então, a cada 20 exames de laboratório que o médico pede, um vai vir falsamente errado, a cada 20. Se eu te pedir 60 exames de sangue, de medidas, 3 vão vir errado e vão te gerar mais exames, angústia, uma série de problemas, né? Então, o exame complementar, ele é complementar. Então, tem que ver se o básico, né? Um hemograma, se tem risco de anemia, uma avaliação de anemia. Avaliação, tem gente que é magro e tem colesterol alto e pode infartar porque tem dislipidemia familiar. Então é importante avaliar os lípidos, que é colesterol, triglicerídeo. Tem gente magra que tem diabetes, né? E às vezes já está 5 anos num pré-diabetes, é importante avaliar isso. Que é a tal da resistência à insulina também, né? A resistência à insulina, que é um marcador de risco metabólico, né? Então, assim, é importante fazer essa avaliação. Eu tenho, inclusive, só para exemplificar essa importância, um colega que com 37 anos, a esposa queria correr, ele falou, queria que ele começasse a correr com ela na lagoa e fazer maratona. E ele, por ser um clínico também bem, assim, preocupado, apesar de eu ter 37 anos, vou fazer um check-up. Esse check-up chegou ao diagnóstico de uma arritmia cardíaca, que ele foi fazer um estudo eletrofisiológico, ele teve 7 paradas cardíacas no estudo. E teve que botar um desfibrilador. Então, era só um check-up pré-atividade física, mas ele poderia ter tido uma morte súbita no exercício. Sim, né? com certeza. Então, é importante você... Não é só um testadozinho rapidinho, só diz aqui que eu posso. É formalidade da academia, né? Talvez você precise fazer tudo de 6 em 6 meses, né? Mas existe uma rotina para cada idade. É triste isso, e ainda mais a gente, assim, como eu trabalhei, né, atuei diretamente na academia, mais de 17 anos na academia, e assim, eu passei por muitas dessas situações, inclusive presenciando, né, infarto e um óbito, né? Assim, não foi comigo, mas foi no ambiente, né? E olha que a academia tinha desfibrilador, tinha tudo. Só que aí, olha só que incrível, né? E a pessoa estava com seu atestado médico lá, né? Mas aí que tá, como era esse atestado médico? Será que era só um atestado médico? Né? Será que ele faz? E hoje em dia, pior ainda, só estão pedindo o tal do parquet. Só isso. Você preenche lá o sim, não, e a academia já está respaldada. Você acredita, Bruno, que uma vez eu fui preencher esse negócio, eu estava tomando hormônio tiroidiano, por dificuldade, né, por problema de tireoide. E aí eu declarei que eu tomava hormônio tiroidiano e o hormônio tiroidiano não me impede. E aí a atendente me falou assim, olha, com isso daí você vai ter que ter atestado. Por que você não omite essa informação? É isso. Aí eu olhei para ela e falei assim, olha só, você me desculpe, se tem que ter atestado, eu vou vir com atestado, mas eu não vou mentir. Como que eu vou omitir que eu tomo um remédio, que é um remédio que não vai influenciar na minha saúde cardiovascular, mas só por eu dizer que tomo alguma coisa, eu tenho que ter um atestado. Então é melhor você dizer que não toma. Quantas pessoas não tomam isso? Exatamente. Que isso, sabe? Exatamente. Então, acho que a gente tem que ser consciente das nossas atitudes. Malhar é importantíssimo, né? Perder peso, emagrecer é importantíssimo. Peraí, que agora vai vir né? O seguinte, a Gia aí, ó, deu até medo agora, isso é sério. Veja a academia aqui, que sequer pedem atestado, é verdade. Não, hoje em dia, as que eu conheço não pedem mais atestado.
você preenche o porquê, que é aquele questionário sim, não, sim, não. Dizendo que você não tem nada. E É aí, uma autodeclaração. aí no final, assina e ó, tá tudo certo. Você se responsabiliza, né? Boa, assinou, exatamente. Isso é triste, porque Se morrer, morreu. Exatamente, isso é muito triste. E aí, o que eu queria agora te pedir? O seguinte, eu gostaria muito de saber a sua opinião, tá? A sua opinião, e aí é o ser humano, Mariana, tá? Qual o segredo para se viver mais e melhor? São vários. Então, porque você começou a falar, eu falei, pera. Eu acho que a primeira coisa, Freire, em primeiro lugar, é você ter saúde emocional. Você tem que estar bem de emoções, você tem que ter relacionamentos que te trazem coisas boas, você tem que estar em paz com as pessoas com quem você convive, você, em primeiro lugar, tem que estar feliz. E a felicidade não depende de dinheiro, não depende do outro, depende de como você encara a vida. E eu falo isso para as minhas filhas o tempo inteiro, tá? Apesar de elas serem crianças, eu acho que a gente, em primeiro lugar, tem que estar feliz, tá? E aí a gente vê vários estudos que mostram que meditação ajuda. Por quê? Porque traz equilíbrio emocional, que rezar, ter uma religião, ter fé, ter familiares por perto. Isso está até no que a gente chama de blue zones, que são as zonas que têm centenários no mundo, né? A segunda coisa, eu acho que é se alimentar bem, de alimentos variados, alimentação natural, que a gente chama de plant-based, né, que é alimentação baseada em legumes, verduras, carne, tem que ter carne, mas tem que variar, não é só carne vermelha, proteína vegetal, é uma alimentação mais natural possível, com menos conservantes, aditivos. Não é coisa de maluco não, tá? Coisa que é possível na cidade grande com a vida do dia a dia. A terceira coisa, eu acho que é se manter ativo fisicamente. Então, assim, eu estimulo a atividade física. Às vezes é um idoso, é uma idosa, vai fazer um pilates orientado, vai fazer dança de salão. Às vezes a pessoa não está nem olhando mais para o marido ou para a mulher, aquela relação tá horrível, que 20 anos de casamento já está meio perdido. Vai fazer dança, ainda vai trabalhar a sexualidade, aquele momento ali com o parceiro. É um momento que vocês vão se encontrar, vão se tocar, né? E dançar é tão bom, faz tão bem para a cabeça, né? Então, eu acho que é isso, manter a atividade física, se manter ativo fisicamente. Eu diria que esses são os 3 pilares, tá, da saúde, da longevidade saudável. E o quarto seria você frequentemente avaliar a sua saúde, né? Essas são medidas de promoção da saúde, né? Exatamente, o Jorge falou aí, muito legal essa questão do emocional, e eu concordo plenamente que o emocional ele vem como principal, é o carro-chefe, né? E quando você realmente tem a inteligência emocional, você busca o autodesenvolvimento que eu venho buscando aí, basicamente de 2016 para cá, e muita coisa mudou na minha vida, muita coisa mesmo mudou. Eu era um ogro, eu era um cara que, porra, um grosso, machista, e muita coisa veio mudando, e graças a essa busca constante com a evolução, né, com o autodesenvolvimento, fazendo cursos, enfim, buscando realmente esse desenvolvimento emocional, essa inteligência emocional. E isso aí, para mim, é fundamental. Eu acrescentaria mais um ponto para dar de dica extra aqui, que seria a parte do sono. Né? A parte do sono. O sono é fundamental. O sono dos justos. Existem, na verdade, 7 pilares, né, Freire? 7 pilares da saúde que então, a gente trata na medicina do estilo de vida, né? Que é saúde emocional, é alimentação saudável, é atividade física regular. Não precisa ser de alta intensidade, mas tem que ser regular e, né, tem que ter uma periodicidade. A questão do álcool, não abusar no álcool. Tem gente que acha que porque bebe uma vez na semana ou bebe só no final de semana, vai compensar a semana inteira.
né? Então, essa questão do álcool é uma questão importante. O sono, ter horas de sono à noite é muito importante. Durante o período que está escuro, né? A outra questão é a questão, então, eu falei da alimentação, atividade física, sono, a questão das emoções, a questão da religiosidade. Não importa a religião, mas acreditar em alguma coisa, ter um purpose, ter um motivo que te faz acordar e seguir em frente, né? É importante. Outra coisa, beber água. As pessoas não valorizam, tem gente que não gosta de beber água, que não consegue beber água, né? Que mais? Acho que eu tô esquecendo algum. Não, mas é isso mesmo. Exatamente. Agora é o seguinte, eu gostaria muito que a gente fizesse um print da tela, então eu vou te convidar para a gente fazer um print. Você sabe fazer um print do teu celular, não sabe? Sei. Eu vou desativar temporariamente os comentários aqui. Eu gostaria muito que quem está participando aqui até agora conosco também fizesse esse print, tá? E colocasse, de repente, nos seus stories, né? Publicasse nos seus stories, marcando tanto a Mariana, né? O perfil da Mariana Faraz, né? A doutora Mariana Faraz, como também o meu perfil, Melhor Forma Oficial, dizendo, de repente, uma sacada sequer que você teve dessa nossa live, desse nosso bate-papo, que está sendo realmente, assim, eu estou muito feliz, muito entusiasmado, e assim, é muito gostoso, e eu não sinto o tempo passar, de verdade eu não sinto o tempo passar, porque eu acho que temas assim deveriam ser abordados na nossa mídia, que às vezes é um verdadeiro, se espremer sai sangue, né? Então, mas eu acho que a mídia deveria passar esse tipo de conteúdo, né? Mas não, a gente tem aqui as redes sociais para nos ajudar, para passar, para ter um momento como esse. Então, queria pedir, até para me ajudar, para ajudar, enfim, para a gente trocar. Vai lá e publica nos seus stories o nosso print, né? E marca o nosso perfil da doutora Mariana Faraz e do Melhor Forma Oficial. Tá? Então eu vou tirar um pouquinho aqui bota coraçãozinho aí, vou desativar os comentários. Ó, e agora a gente vai fazer o print, tá? Eu quero um sorriso, Mari. Aqui o meu print já foi feito. Pode fazer agora. Foi. Fez? Vou fazer as caretas aqui, vai ficar engraçado. Então, Mari, é o seguinte, eu também, a gente está chegando aí no final, né, do nosso bate-papo. Eu gostaria muito, mas não acabou não, hein? Não sai ainda não acabou não. Espera um pouquinho. Eu gostaria muito de, antes de mais nada, te agradecer por você ter aceitado prontamente o meu convite, né, com muito carinho. Eu realmente estou muito feliz. Você não sabe o quanto isso aqui é importante para mim também, né? Até porque o meu tempo de Força Aérea está acabando. Então, eu estou hoje, mais do que nunca, trabalhando forte com esse meu perfil para realmente ajudar a impactar positivamente na vida do maior número de pessoas possíveis e levando, sim, informação de valor, né? Informação que vai ajudar outras pessoas, até para colocar a educação física em outro nível. Educação física, profissional de educação física, tem que parar de ser enxergado como um cara que reproduz movimento, né? Um cara ogro. Quando fala em educador físico, né, profissional de educação física, já imagina logo o cara ogro, fortão, bonitão, ou a mulher saradona, que não sei o quê. Mas, né? Bruno, deixa eu só fazer um comentário. Você sabia que ano passado a educação física entrou no hall de profissionais de saúde? Isso aí, legalmente, né? Legalmente, quebrando esse paradigma, né? E entrou como uma atividade essencial. Exatamente. Né? Cara, isso é sensacional, foi uma grande vitória, né? E cabe a gente... Então, e cabe a gente elevar o nível, né? E eu estou trazendo, né, esse objetivo também.
de elevar o nível, porque para mostrar que não é só chegar aqui live de exercício físico. Não é só tem que ter isso. conhecimento, engajamento teórico. Exatamente. Né? E eu queria agradecer todo mundo que está aqui até agora. A sua mãe é uma fofa. Eu já coração para ela, já estou apaixonado, tá? Patrícia, todo mundo aí. A galera, não dá para a gente ficar falando da Ana, não dá para ficar falando o nome de todo mundo que está aí, de todo mundo que passou. Eu gostaria muito de falar o nome de um por um, para agradecer, para demonstrar minha gratidão, né? E que, cara, tamo junto. Conta comigo também, porque daí vier. Mas como eu disse que não acabou ainda, tem o seguinte, a tarefa é aquela de postar o print, né? E nos marcar o nosso... E depois que a live vai ficar gravada, depois que ela estiver gravada, ela vai subir, demora um tempinho. Se puder, essas pessoas que estão assistindo a gente, deixar um comentário na live lá, por exemplo, de alguma sacada aqui, o que mais gostou, do que mais gostou, o que foi mais interessante, ou se tiver alguma sugestão, né? Alguma dúvida, sugestão de tema, a gente vai adorar receber esse comentário, por favor, na live, depois que ela ficar gravada, que me ajuda também a fazer o Instagram entender que foi legal e mostrar para mais pessoas de forma orgânica, tá? E isso é muito legal para mim. E aí, quem deixar um comentário também dizendo assim, quero melhorar minha composição corporal, eu vou dar um presente. E aí, esse presente é o seguinte, eu vou abrir o jogo aqui e vou falar o que é o presente. O presente vai ser uma sessão de treinamento de exercício, tá? De 10 minutos, aquelas pessoas que dizem que não tem tempo para fazer exercício, inclusive tem um post meu que eu falo em relação a essa parte de não tem tempo, tá? Que é bem legal lá. Mas eu vou gravar uma videoaula de 10 minutinhos apenas, de exercício resistido, que pode te ajudar a aumentar tua massa muscular, ou seja, melhorar tua composição corporal com 10 minutinhos apenas. Se você fizer, igual a Mariana falou, 2 vezes, 3 vezes na semana, já tá legal. Eu vou te dar, obviamente, gratuitamente, sem te cobrar nada, vai ser de coração, tá? É só deixar lá o comentário depois na live. Quero melhorar minha forma, quero melhorar minha composição corporal. Composição corporal. Ponto, só isso. Ou então, eu quero, enfim. Deixar esse comentário lá, eu já vou entender. E aí, eu vou disponibilizar essa videoaula aí com exercícios que não precisa de aparelho nenhum. Com o peso do seu próprio corpo. Acredite se quiser, é possível. Inclusive, eu tenho vários treinamentos que eu gravei mostrando que a gente pode utilizar utensílios domésticos, né? Material de limpeza que já foi usado e acabou, PET, garrafa PET, vassoura, enfim, mochila. A gente tem várias possibilidades aí, tá? E quem quiser, eu tenho um grupo no WhatsApp gratuito que de vez em quando eu vou lá e coloco algumas dicas frequentemente aí, tá? Então, quem quiser fazer parte, é gratuito. Também não cobro nada, é só me chamar no direct, enfim, que eu vou ter o maior prazer de te incluir lá nesse grupo, tá bom? Em homenagem a você, amanhã é dia de TBT, eu vou botar várias fotos que eu tirei durante a pandemia, vou fazer um mini flashback. Legal. Que eu tirei de malhação com as crianças. Malhação para as crianças, que eu fiz circuito dentro de casa. E malhação com as crianças, que elas malharam comigo. Sensacional. Assim, para mostrar que é possível. Amanhã eu vou fazer TBT. E eu gostaria de agradecer também a todo mundo que esteve aqui com a gente, participando. Estou doida para ver os comentários e saber, assim, opiniões, o que vocês acharam, tá? Cara, obrigada, Bruno. Amei estar aqui contigo. Eu que agradeço. Foi um papo muito gostoso. Foi gostoso demais. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. E a próxima vai ser com a minha esposa, doutora Fabiana Trota, psicóloga, tá? Ela tem doutorado, ela é uma pessoa incrível também. Eu tenho certeza que a gente vai trazer aí temas bem importantes, que a gente vai falar sobre ansiedade, sobre
estresse, sobre depressão, enfim, a gente vai fazer um bem bolado, obviamente que não dá para, né, que senão fica 4 horas aqui, mas a gente vai tentar trazer também algumas coisas práticas que podem ser feitas para melhorar, né, para evoluir, enfim, para a gente aprender a lidar melhor com as nossas emoções, né, aprender a escutar o nosso corpo, né, porque a gente tem aquele diálogo interno o tempo inteiro. Aquele diálogo que é só hoje é ótimo também, né, Mara? É só hoje. Só hoje. Vamos pro rodízio. Já que eu fiz ruim, daqui a 3 dias, segunda-feira eu recomeço. Porque as pessoas precisam entender que existe um trilho. Se sair do trilho, volta logo pro trilho. Porque se descarrilhar, vai ser mais difícil de ajustar, né? Então, obrigado. É isso aí. Obrigado. Obrigada a você, Bruno. Obrigada a todo mundo. Boa noite. Boa noite. Nessa quarta-feira de cinzas. Exatamente. Todo mundo pulando. Que não existiu. Todo mundo pulando o carnaval, só que não. Estamos aqui fazendo coisa muito melhor. Então beijo. Tá bom. Boa noite. Obrigado. Beijo. Tchau, galera. Tchau.